Mas e se o servidor se negar ao processo de readaptação? Na verdade, essa questão da negativa do servidor, eu não consegui visualizar, buscar uma jurisprudência sobre essa questão específica do que o servidor se negou a fazer o processo de readaptação. Mas eu vi diversos posicionamentos através de pareceres de procuradorias estaduais, né, acerca dessa questão, é que o servidor ele não pode se recusar a fazer o processo de readaptação. Então, a recusa do servidor tem que ser expressa por escrito a participar do programa de readaptação ou descumprimento em relação às exigências. Então, eu tenho um servidor que está passando por um processo de readaptação e existe ali cumprimento de algumas exigências para se permanecer naquele processo de readaptação, perícia periódica, aquela questão de estar acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Se eu pego um servidor que tenha, por exemplo, depressão, né, então ele tem que ser acompanhado por um profissional, um psicólogo, né, eu tenho que estar ali com um profissional, ele tem que estar sendo submetido a isso. Então, existem algumas obrigações desse processo de readaptação, desse programa de readaptação. O servidor também não pode se recusar a passar por esses programas, né, essas exigências que estão dentro do programa para o processo de readaptação. Então, ele não pode fazer essa negativa, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. Então, se o servidor se nega a passar pelo processo de readaptação ou, passando pelo processo, se recusa a observar as exigências para se fazer o processo, vai, então, abrir-se um processo administrativo e ele vai sofrer as sanções cabíveis ali, tá? Então, é importante, então, aí que o ente federativo discipline essa questão da readaptação, né, através de um decreto, trazendo essa situação também da negativa do servidor, passar pelo processo de readaptação ou se recusar a cumprir as exigências do processo de readaptação, né, isso também tem que estar previsto. Com relação ao processo de readaptação do servidor, trazido pela Emenda Constitucional 103, basicamente, assim, a gente sabe que é um assunto que pode, a cada caso, cada ente ter as suas realidades aí diferentes, mas o que nós tínhamos para passar com relação a isso, que é interessante ser observado por todos, é até esse momento, gente. Alguém tem alguma dúvida a questionar, algum caso, a até trazer para o conhecimento de todos aí do município de vocês? Tranquilo? Podemos continuar, então? Ninguém quer se posicionar sobre nada com relação à readaptação? Eu quero. Pois não, Edna, vamos lá. Bom, então é o seguinte, o que acontece? Essa exposição que você fez aí, excelente, muito detalhe, bem clara, é isso mesmo, a gente já tinha chegado a essa conclusão. Acontece que não é o Instituto que vai fazer readaptação, correto? Nós dependemos do ente público para fazer isso. Não sei a realidade dos colegas, mas aqui a realidade é muito difícil. Não tem a equipe para fazer essa avaliação, a gente já fez sugestões e tal. Isso aí a gente já sabe e não precisa discutir. O que eu quero colocar é o seguinte, qual é o papel do Instituto neste momento? Claro, foi colocado na emenda constitucional, exige a necessidade, é necessário fazer, é necessário montar essa equipe, tá. Qual é o nosso papel? Nós vamos fazer um documento para o prefeito, comunicando dessa necessidade e deixar com ele, para ele decidir. Eu entendo que o que nós podemos fazer? Chegou uma solicitação de aposentadoria para invalidez, que não foi precedida de readaptação, nós vamos devolver o processo, justificar e falar assim, ó, está na emenda constitucional, a gente tem que primeiro fazer o processo, a prefeitura tem que fazer primeiro o processo de readaptação, depois que vai trazer para a invalidez. A gente pode fazer isso? Ou a gente não estaria correto esse posicionamento? O correto seria a gente submeter a perícia e a perícia dizer isso, é isso que eu quero saber. E essa situação de a gente se antecipar e fazer um documento ao prefeito comunicando dessa necessidade. Qual que é o nosso posicionamento?
Ok. Doutor Demir, o senhor quer falar alguma coisa ou eu posso? Não, vou lá, depois você completa. Ok. Na verdade, o objetivo dessa nossa conversa é que a gente tentou provocar alguns RHs para vir para a conversa. Eu vi acho que é a Dani, né, lá de Aparecida do Taboado, que está vindo porque a Cris provocou que tem vínculo sanguíneo ali, senão é difícil de vir também. O Dândolo, acho que é o Dândolo, o RH de Bodoquena, acho que é o Dândolo, está vindo para a conversa também, eu acho muito importante. E tem mais gente de RH que, me perdoe eu não nominá-los todos. O que acontece é de que a Constituição mudou e o RH não está enxergando essa situação, está vendo como se a mudança foi só uma mudança previdenciária. Estão enxergando do artigo 40 para frente, mas não estão enxergando o que tem antes do artigo 40, que é essa situação que a gente trouxe para poder fazer esta provocação. Então, quem tem que tomar a iniciativa realmente o município? Então, o que nós vamos fazer? O nosso papel é provocar a Procuradoria, provocar o RH, para que se provoque a administração, que essa é uma situação que precisa ser trabalhada. É uma situação de todo mundo, a Previdência não vai se furtar de participar do processo, mas como a gente sempre diz, né? Eu não vou comprar o problema do município como se ele fosse meu. O problema é da administração. Nós temos interesse? Temos interesse, porque acaba vindo para a gente as consequências desse processo mal feito. A readaptação mal feita vai virar uma aposentadoria por invalidez precoce, que é o que a gente não quer. E, por outro lado, nós, como cidadãos, como ser humano, né, a gente tem, e aquilo que a gente sempre procurou despertar nos gestores previdenciários. Do outro lado, tem alguém que é servidor como eu, e que eu tenho que querer ele bem como eu quero bem a mim também. De que hoje ele está do lado de lá, de repente, amanhã sou eu que estou, a gente precisa tentar trabalhar isso. O que a gente quer, a função que a gente quer encontrar, o objetivo nosso com essa conversa é despertar a vocês que essa situação precisa acontecer para provocar o seu RH, e o RH, por tabela, vai provocar a administração, os outros órgãos interessados, aqueles municípios onde tem consultoria de gestão de RH e pessoal, tentar cutucá-los para que, de repente, esse pessoal também não chegou a observar que as coisas mudaram, de que isso agora precisa se fazer. Isso não é só literatura, isso precisa vir realmente para a prática. Né? Já passou-se um ano e praticamente pouca gente movimentou nesse sentido. E isso não é privilégio de Bodoquena, de Antônio João, de dois irmãos do Buriti. Não, a capital tem problema, o estado tem problema, Dourados tem problema. Dourados acabou, a gente acha que já avançou, eu não acompanhei detalhes, né? Mas Dourados já tinha o PROAS, que era Programa de Assistência ao Servidor, assistência e orientação ao servidor, alguma coisa nesse sentido, de que com a mudança da perícia médica para a responsabilidade do município, o PROAS se incorporou com a equipe da perícia médica, que era gerida pelo Previd, e trabalharam essa equipe que está avançando. Né? Mas a gente não tem notícia de que isso já esteja acontecendo por aí. Então, é um problema de todo mundo. A gente precisa provocar para que isso aconteça. Esse é o objetivo, Edna, de que cutucar o RH tem que sentir que isso é responsabilidade dali para fazer
com que isso aconteça e que a gente possa fazer uma discussão. A gente não se furta a participar dessa discussão, não. O que a gente quer é que aconteça. Nós não queremos monopolizar a situação como se nós sabemos tudo e os outros... Não, nós estamos só cutucando. Naquilo que a gente puder ajudar, RH e tudo mais, a gente vai estar... Porque a gente entende de que, olha, se esse processo funciona bem, a gente vai ter condição tranquilamente de rodar nos benefícios por incapacidade, que é a nova modalidade que a gente tem que acompanhar por aí, né? Então, realmente, nós, Previdência, não conseguimos fazer nada. Quem vai ter que fazer é o município. Mas a gente vai poder emprestar o nosso conhecimento, a nossa situação, a nossa visão do processo, para que isso aconteça de forma tranquila. Tranquilo, doutor. Só complementando a questão que a Edna trouxe também, se a iniciativa é do município, né, dos órgãos responsáveis aí do município, então eu vejo que aquele servidor que está sendo encaminhado para o Instituto de Previdência para se fazer a aposentadoria por incapacidade permanente, ele vai ser submetido à perícia do Instituto. Deixar claro para este perito que vai fazer essa perícia, né, mostrando para ele essa questão da readaptação de forma constitucionalizada, que se o servidor possui condições de ser readaptado, que ele deixa claro essa questão da situação da readaptação. Olha, ele pode ser readaptado, doutor? Em qual cargo de destino que ele pode ser readaptado? O senhor tem como trazer para mim aí as limitações que ele tem aí acometido, seja físico ou mental? Quais limitações? Ele não pode ter movimento de braço, não pode ter isso, mas ele pode ser readaptado? Pode. E isso, quando o perito, já que o município não trouxe essa questão ainda através de um centro, através de parcerias ou convênios, então, esse laudo do perito do Instituto servirá, então, de argumento, né, através de encaminhamento de ofício, para que, então, ele proceda com a readaptação desse servidor de acordo com o que o perito ali está elencando, que não será concedida a aposentadoria por incapacidade permanente, tendo em vista que o perito do Instituto trouxe a possibilidade de readaptação, mencionou as limitações, na qual aquele cargo ele não pode exercer, então, se ele tem limitações que não possa movimentar o braço, eu não vou readaptá-la numa atividade de auxiliar de cozinha. Então, ele trouxe ali as limitações do servidor, mas também trouxe a possibilidade de readaptação. Então, devolve através de ofício esse laudo para o RH ou para diretamente encaminhado ao responsável, né? Para se fazer, então, a readaptação, e esse servidor não será, então, aposentado, e pode até, então, porque esse servidor muitas vezes está de auxílio-doença, pode, então, muitas vezes conceder um prazo, vamos assim dizer, olha, daqui 60 dias ou daqui 30 dias, vai suspender aí o pagamento do auxílio-doença para que, então, ele já esteja aí no processo de readaptação, ok? Eu acredito que pode se fazer nessa linha aí também. O que o senhor acha, doutor? Seria correto também poder praticar desta forma? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A situação vai indo por aí, né? De que essa situação da readaptação seria um passo normal da administração de pessoal já ao longo do tempo. Mas as coisas não aconteceram assim, que os princípios constitucionais já nos levavam a isso. Mas não aconteceram assim. Aí agora vem e virou obrigação. Então, agora precisa se cumprir. E a gente não sabe como é que o Tribunal de Contas vai cobrar isso. Essas questões de pessoal, ao longo do tempo, o nosso Tribunal de Contas não tem cobrado isso. Mas essa é uma situação para o Tribunal de Contas, nas suas inspeções, ou criar mecanismos para poder acompanhar. Olha, como é que está a comissão de readaptação no município? Qual é o resultado? Quais são os relatórios que se tem disso aqui? Está acontecendo? Não está acontecendo? Porque uma aposentadoria por invalidez precoce, que poderia ser evitada pela readaptação, eu estou gastando dinheiro público além do que devia. Eu não estou sendo um administrador eficiente. Então, a gente não sabe o que vem por aí, né? A gente não sabe quais vão ser as cobranças que vêm em cima do ente federativo.
Então, nós estamos só pressionando não, a gente está buscando abrir os olhos do que é possível acontecer por aí. É verdade. Então, Edna, tranquilo? Mais alguma sugestão, alguma opinião? Alguém mais? Não, eu entendi aí a colocação, também penso dessa forma. E eu vejo que nessa questão do Tribunal de Contas, o que pode acontecer? Na análise, né, para homologar um benefício de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, aí sim pode, de repente, aparecer essa situação. Se, no caso, como o Alberto falou, se o nosso perito não mencionar isso, se a gente não fizer esse procedimento de devolver o processo, instigar o ente para fazer esse procedimento de readaptação, realmente, de repente, o tribunal não vai homologar esse benefício de incapacidade. Isso eu acho que é bem possível. Agora, a gente entrar lá no município, olha, desde quando eu estou aqui no Previna, a gente tem tentado, a gente fez reuniões, até o decreto de readaptação do município foi elaborado aqui dentro do Instituto e a gente conduziu os processos até muito recentemente, ajudando, fazendo essa parte aí que o Ademir falou, que é a nossa parte de contribuir. Infelizmente, não vingou, até agora, pelo menos. Pode ser que agora mude, né? Vamos esperar que sim, mas obrigada, eu penso assim também. Ok, tranquilo. Mais alguém? Antes de mudar do tema, mais alguém para falar sobre a readaptação? Então, vamos lá, gente. Vou falar agora da dispensa sumária do servidor. Oi? Alberto, tem alguns questionamentos aqui no chat, né? Tem da Clarice, acho que a Regina já respondeu, que é do nível médio ser readaptado como superior, etc. A Luciana de Bodoquena, está dizendo a necessidade da comissão sobre a readaptação. Luciana, tudo se encaminha que a readaptação precisa ser feita pela comissão e equipe multidisciplinar. Vai ter necessidade de fazer essa constituição, sim. É isso que a gente está dizendo, de que o município tem que organizar, pode ser por decreto, pode ter se trabalhar no próprio alteração no Estatuto do Servidor, como é que conduz isso, né? Seria interessante fazer uma conversa ampliada com os órgãos interessados na Procuradoria, RH e Previdência para poder chegar nesse consenso, né? A Daniela, que na verdade, a Daniela está dizendo aqui, né, a importância dessa discussão e de ter suporte de mais gente para que essa coisa possa andar. Daniela, é isso, a gente precisa. Se RH anda bem, Previdência é mais sossegado. Previdência depende de que o RH funcione muito bem. Se o RH não funcionar bem, a gente sempre vai ter problema na Previdência. Então, Previdência sempre vai ser um parceiro do RH. Embora muita gente ache o contrário, não, Previdência quer que o RH funcione redondinho. Esse é o desejo dos gestores previdenciários, de que se nós tivermos o RH funcionando direitinho, a gente vai ter todo o histórico funcional, toda a vida do servidor, tudo aquilo que precisa para que um benefício possa ser concedido da forma mais justa e mais célere possível, né? Então, isso é preciso que a gente tenha esse entendimento, né? De que existem algumas coisas que parece que não. A gente, para poder vir para uma atividade dessa, né? Foram boa parte da semana o doutor Alberto se preparando, a gente para com todas as atividades para vir para essa discussão, não é porque a gente é bonito e quer que vocês nos vejam, não. Tá bem que isso também é verdade, que a gente é bonito e gosta de ser visto, mas é porque a gente entende de que é preciso fazer isso. E se a gente não se dedica a fazer isso, né, nós não queremos criar problema para depois vender soluções. Nós queremos que as soluções venham surgindo do grupo, que o grupo se prepare, né? O grupo se preparando, os resultados serão melhores para todo mundo. Esse é o objetivo que a gente tem.